Estamos aqui, Ministério Mundial Arca da Aliança, para levar para você uma palavra de Deus, para levar à igreja uma palavra de Deus sob a direção do Espírito Santo, a quem invocamos no nome de Jesus. A palavra se encontra em Mateus capítulo 11, a partir do verso 25, Mateus capítulo 11, verso 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus aqui, ele faz uma oração em tom de exclamação, né? Ele fala, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes, né, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Olha bem, Jesus clamando, dizendo aqui que Deus ocultou estas coisas, né, os mistérios do reino dos céus aos sábios e aos entendidos. Quer dizer, ele veio trazer uma sabedoria do alto, não é uma sabedoria secular que nós aprendemos nas faculdades e nas universidades. Por isso, há um confronto, né? Confrontando as coisas de Deus, a lógica humana confrontando as coisas de Deus. Então, nós vemos um povo que faz orações, não é? Pela lógica do homem, pela sabedoria do homem, muitos interpretam isso muito mal, acham que isso é coisa de louco, não é? Nós somos chamados de loucos, né? Mas oração é justamente isso. A oração é justamente isso, falar com o invisível. Então, a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam saber que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. É um Deus que dá presentes, Ele é um Deus de recompensa. Então, nós buscamos a Deus através de orações, não é? Agora, isso está oculto aos sábios e aos entendidos. Jesus mesmo reconheceu isso. E Paulo, em Coríntios, ele fala o seguinte: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Então, as coisas de Deus, elas quebram os paradigmas do homem, a lógica humana. Então, nós estamos vivendo tempos que isso aí se aflorou. Agora, até presidentes de nações estão conclamando ao povo jejuar, orar, buscar a Deus, não é? Pode parecer isso aí sem coisas de loucura ou um recurso, né? Quando não tem recurso nenhum mais. Fala, se não tem mais nenhum recurso, então entrega para Deus, fala para Deus. Quer dizer, como se Deus não agisse, né? E nós vemos pela Bíblia que todas as vezes que o povo de Deus invocou o nome do Senhor, o Senhor os livrou, né? Invoquei, né? O Davi, né, fala assim: invoquei o nome do Senhor e ele me livrou de todos os meus inimigos. Então Jesus exclamou, porque esse permanece oculto. Entendidos. Há muitos que têm lógica, há muitos doutores,
né? E ele aprove, ele teve o seu prazer a revelar isso aos pequeninos. Pequenino é quem? Aquele que recebe a palavra de Deus como Deus falando, porque a palavra de Deus é Deus falando, então recebem a palavra de Deus com a autoridade de Deus, não é? E sabe que esta palavra é verdade, e Jesus confirmou essa palavra, que não vai cair nenhum da lei até que tudo se cumpra. Então a Bíblia é um livro de autoridade divina, e embora os que creem nestas coisas sejam criticados, mas como Jó falou, eu sei em quem tenho crido, quer dizer, conhece Deus, não é? Aqueles que duvidam destas coisas, invocam a Deus, né? Invocam ele vai se apresentar. Mas a mensagem dessa noite é que ele diz aqui: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que é isso? Né? Quando há opressão sobre a humanidade, problemas sobre a humanidade, preocupação, medo, pestes, né? Doenças, problemas sem solução, né? O que Jesus fala? Vinde a mim, quer dizer, venha a Jesus. Enquanto as pessoas ficam falando uns para os outros, mas nós temos que ir a Jesus. A Jesus como? Através de oração, através de jejum, através de perdão, confissão de pecados a Deus, né? Reconhecimento das transgressões da humanidade, reconhecimento dos nossos pecados, da nação e do mundo inteiro. Olha bem, então ele promete alívio, ele promete aqui que, né, a sobrecarga, esse medo, essa opressão que está sobre a nação nestes tempos, sobre o mundo inteiro, ele promete, se nós buscarmos a ele, ele vai nos aliviar. Então, isso na nossa vida coletiva, na nossa vida em sociedade, na nossa vida em nação, ou como individualmente, nas nossas famílias, buscar a Deus através de Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara que há um entre Deus e os homens, é Jesus. Quer dizer, Jesus abriu um novo e vivo caminho à presença de Deus. Isso está lá em Hebreus capítulo 8, né? Ele abriu um novo e vivo caminho. Então, quer dizer, as pessoas acham que a igreja está em casa, né? A igreja somos nós, né? Que está em casa relaxando, que as pessoas relaxando, descansando, passando férias. Mas não, a igreja é viva, a igreja não morreu, a igreja, pelo contrário, ela está orando, ela está jejuando, ela está confessando, ela está buscando o favor de Deus, né? A igreja não morre, não é? Então, havemos de buscar ao Senhor, tá? Fala assim, fecharam as igrejas. Não, colocaram restrições para cultos no templo, mas nós estamos fazendo cultos nas casas, todas as famílias recolhidas à parte, orando e buscando a Deus. Então, até o presidente da República falou que amanhã é um dia de jejum, né, para que todos que creem nesse poder de Deus, no poder imensurável de Deus, que Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus que dá livramento, Deus é o Deus que dá alívio, Deus é o Senhor que cumpre a sua palavra. Quando o buscamos, ele se torna favorável. Agora, não basta somente jejum, jejuar por jejuar. Então, o jejum tem que ter um propósito de buscar a face de Deus. Então, como buscamos? Primeira coisa, como João Batista falou, arrependei-vos,
né? É produzir frutos dignos de arrependimento. Então, as nações, o Brasil, precisa entender de haver confissão de pecados, pecados coletivos, né? Para que o jejum se torne aceitável. Pois lá em Isaías, o povo falava justamente isso. Por que jejuamos nós e o Senhor não atenta por isso? Quer dizer, o Senhor não nos ouve, embora nos humilhamos, embora jejuamos, não é? É que o jejum tem que ser acompanhado de confissão. Porque quando confessamos, reconhecemos os pecados que praticamos como indivíduos e coletivamente. Quando assim fazemos, nós entramos em acordo com Deus, declarando pecado o que Deus declara que é pecado, declarando transgressão aquilo que Deus declara transgressão. Então Deus quer ouvir da nossa boca se nós arrependemos, né? Se nós arrependemos, como João Batista falou, arrependei-vos, né? Porque o machado já está posto à raiz das árvores. Quer dizer, há juízo. Deus é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia e Ele é um Deus de juízo. E Ele é um Deus que corrige ao filho a quem ama, como um bom pai de família. Então, Deus tem vara na mão para nos corrigir. Ele não tem prazer em castigar, né? Ele não é um Deus castigador. Ele é um Deus que nos corrige, um Deus que nos ensina. Ele, sobretudo, nos ensina o bom e reto caminho. Então, Ele quer o quê? Que nós o obedeçamos, que a nossa vida seja pautada pela palavra de Deus. Tá? Então, o jejum de amanhã, no domingo, tem que ser acompanhado de confissão. E a nação praticou pecados, a humanidade tem praticado pecados que parecem coisas de somenos. Né? Doutores aí defendendo teses, ideias, mas que são contrárias à palavra de Deus. E nós, como sociedade, temos nos calados, ou até aplaudido, ou até concordado. Então, primeira coisa, leis injustas. Leis injustas. Ai daquele que decreta leis injustas, que cria leis por pretexto, né? Na verdade, cria lei não para fazer o bem, mas para oprimir. Então, um dos princípios contra Deus é opressão. Então, nós estamos vivendo num mundo de leis opressivas que trazem peso sobre as pessoas, que trazem opressão sobre as pessoas, falam dos pobres, mas de uma forma hipócrita, não é? Porque não amam os pobres coisa nenhuma, amam a si mesmo. O seu Deus é o seu ventre, não é? E amam mais as riquezas do que a Deus. E Jesus falou que pode escolher, ou você ama as riquezas ou você ama Deus, ou você ama a Deus ou você ama a Mamon, não é? Então, é preciso confessar essas coisas, reconhecer as leis opressivas, tá? As leis por pretextos. Quantas leis, né? Sendo feitas desta natureza, e isso cabe aos líderes da nação. É preciso este arrependimento, e buscaram aí corrupções de toda ordem. A corrupção é um outro pecado que tem que ser confessado, e nós como igreja vamos confessar esse pecado como se nosso fosse, como se a própria igreja praticasse isso, né? Então a corrupção é um pecado, e isso tem que ser banido do coração do homem. Há de haver arrependimento. Arrependimento é mudança de mentalidade, é mudança de caminho. Quer dizer, nós rejeitamos estas práticas, nós rejeitamos estas coisas. Então, aqueles que estão no poder para fazer leis, que façam leis justas, que façam leis que promovam o bem-estar,
da nação, da coletividade, e não leis opressivas. Outra coisa, nós vemos também grupos, grupos de cabeças da nação, querendo o quê? Assumir poder. Há uma guerra, há uma briga por poder, pelo poder, mas não um poder lícito, não um poder de bem-estar das pessoas, mas um poder pelo poder, para dominar sobre as pessoas. Então fazem guerras entre si, fazem guerras uns com os outros, usam das situações para derrubar governos. E isso é um princípio, isso é um espírito de rebelião, se levantar contra autoridades constituídas. Isto se chama rebelião. E a rebelião, a Bíblia diz que é como pecado de feitiçaria. Então, havemos de pensar estas coisas, refletir sobre estas coisas. A Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades constituídas, porque toda autoridade é constituída por Deus. Mas a humanidade se levanta em rebeliões, se levanta em rebeldias, não obedecem, não se sujeitam, mas disputam o poder. E mais ainda, poderes totalitários, poderes absolutos, que governantes ou quem ataca os governos querem isso para si. Mas isso aí não vem de Deus, isso aí é a soberba, é um espírito de soberba, é um espírito de altivez de pensamento. Quando Nabucodonosor se tornou soberbo, a ponto de falar que não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória, veio um vigilante do céu e falou para ele: já passou de ti o reino, vai comer capim, vai fugir o entendimento, até que reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem ele quer. Então, o espírito de soberba foi o espírito de Satanás que se levantou contra Deus, o espírito de Lúcifer, que quis ser igual ao Altíssimo, foi buscar adoração para si, e Deus o rejeitou, Deus o repreendeu, Deus o tirou da sua posição. Então a Bíblia diz: ai daqueles que chamam o bem mal e o mal bem. Então, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz como profeta de Deus nessa terra, chamando a atenção de dominadores da sociedade, políticos, homens de autoridade, que pervertem o bem, pervertem a justiça e aceitam subornos. Isto é pecado. Deus não aceita estas coisas. Deus se ira contra estas coisas, porque tudo isso são instrumentos de opressão sobre os menos favorecidos, sobre uma população que tem sobre si um jugo opressor, porque homens estão lidando com coisas santas, com coisas sagradas, com o sangue das pessoas, tudo isso custa preço de sangue. Então, leis injustas, chamar o bem de mal e o mal de bem, fazer leis por pretexto. Parece que a lei é para um bem, mas na verdade ela está atendendo este ou aquele interesse de particularidade, de particulares, de segmentos, E há também uma cobiça, Aquela cobiça ilícita, a cobiça que tem que driblar todos os sistemas,
tem que passar por cima dos outros, a passar por cima de leis, quer dizer, cobiçar pela cobiça, né? Causando mal, causando injustiça. Então, havemos de confessar esses pecados: o pecado da injustiça, o pecado da cobiça, né? E os pecados das corrupções, dos desvios, né? De recursos. Isso são pecados. E não adianta discurso para driblar, né? Para querer convencer, porque a Deus ninguém engana, de Deus ninguém se zomba, ninguém zomba de Deus, né? E fica impune. Então estamos colhendo o mal que plantamos, porque a Bíblia diz que o homem vai colher do mal que ele planta. O que o homem semear, isto ele vai colher. Então, se queremos fazer que a nossa voz seja ouvida no céu, é preciso essa reflexão, esse entendimento, né? Outra coisa, né? A humanidade se arvorou em sensualidades de toda ordem. Isso aí tem peso espiritual. Deus criou nós para um plano, para um projeto divino, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Mas o procedimento da humanidade tem causado vergonha diante de Deus, né? Como diz Daniel na sua oração: a nós cumpre o corar de vergonha. Então, poderes totalitários de dominar as pessoas, né? Deus não fez o homem para dominar sobre o tá? Deus fez para que cooperassem uns com os outros. Então, essa ambição pelo poder, tá? De querer a supremacia sobre todos os oponentes, e nós vemos que homens têm feito estas práticas e matando os seus oponentes, querendo prevalecer sobre os oponentes, e aí vem filosofias humanas, pensadores humanos, achando que são donos da verdade, ditando aí ideias repreensíveis diante de Deus. A Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. Olha os frutos dos homens públicos, olha os frutos que produzem, né? Pelos frutos se conhece a árvore. Então nós vemos aí opressão sobre a humanidade, assassinatos, mortes em massa. Então isso aí precisa ser confessado. Há derramamento de sangue inocente, isso precisa ser reconhecido. Amanhã é um dia santo, porque é um dia que o povo de Deus reservou ao comando de um maior representante da nação para um jejum. E esse jejum não pode ser um jejum de hipocrisia, que as pessoas passam por cima das suas transgressões, das transgressões da humanidade, do pecado da humanidade, como cobrindo tudo isso, como se Deus não estivesse vendo. Mas é preciso E outra coisa, arrependimento é tomar uma atitude, um novo rumo na vida. Nós precisamos tomar um novo rumo. A humanidade tem que reconhecer, os governantes têm que reconhecer, a igreja tem que reconhecer, não é? Então, outra coisa, atentar contra a santidade de Deus, é um louco quem faz isso. E nós temos assistido a estas coisas, nós temos visto estas aberrações, Não brinque com Deus, Todos aqueles que se levantaram contra eles caíram, Olha lá o exemplo do Titanic. Quando ele foi sair, disseram, na primeira viagem: nem Deus afunda esse navio.
Foi na primeira viagem. Não se zomba de Deus. Ninguém vai tirar Deus do trono. Ou nós aderimos às leis de Deus, às regras de Deus, aos preceitos de Deus, ou nós estamos fora. A Bíblia diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, soberbos, inventores de males, sem afeição natural. Olha bem, sem afeição natural. Nós temos assistido a estas coisas. Desafeiçoados, injustos, blasfemos. Eis aí diante dos nossos olhos a Bíblia se cumprindo. E agora vem gente falar que esse é um livro qualquer. Ora, nem se deu ao trabalho de ler, nem se deu. Quem criticar deve fazer melhor. Faça melhor então. Não é isso? É muito fácil criticar, principalmente aquilo que você não conhece. Então, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Ainda há tempo, ainda há esperança. Para os que estão vivos, há esperança. Então, é tempo de luto. É tempo de luto. E olha, se for resolvido esse problema, se nós não confessarmos, virão outros. Não é? E Jesus tem um sermão profético que está lá em Lucas, fala que os poderes do céu serão abalados. Olha, haverá o advento e diz a Bíblia que ele é o iníquo, ele é o homem do pecado, ele se levantará contra tudo que se chama Deus, ele blasfemará o nome do Altíssimo. Então, o que está acontecendo, o que nós estamos vivendo, é um ensaio, é uma preparação. Mas a Bíblia diz que o iníquo não virá sem que haja ação do restringidor. Quem que levanta a voz profética? Quem que restringe a ação do pecado, das transgressões, das corrupções? É a igreja do Senhor, é a igreja que teme ao Senhor, a igreja que ora, que jejua, que busca, que se consagra, que se santifica. A Bíblia diz, aquele que é santo, ok? Voltou. Então haverá um juízo de Deus, e não tarda o que nós chamamos de arrebatamento da igreja. A igreja que se opõe em oração, jejum, santificação, consagração, preservando valores estabelecidos na lei de Deus, esta igreja, este povo, vai ser arrancado da terra com violência, aqueles que estiverem vivos, ainda que pareça absurdo para a sua cabeça, para a sua mente, mas porque isso está escrito, do arrebatamento da igreja. Só que o oponente a Deus já criou até uma desculpa para isso, não é? Eu não vou nem entrar nesse assunto, né? Fala que vai ter esse povo será abduzido por extraterrestre. Não vai ser não, meu. Vai ser Jesus, vai encontrar com a sua igreja nos ares. Igreja é aquele que guarda a sua palavra. E se você não se encontrar, não preocupe não. Quer dizer, o juízo já está lavrado. Nós já fomos arrebatados. Por quê? Porque cremos, porque afirmamos com tanta certeza. Porque todas as coisas que estão profetizadas neste livro, na Bíblia, que iam acontecer, aconteceram milimetricamente. Tudo aconteceu. Então, o que está escrito, que ainda está por vir,
que está profetizado, nós sabemos que vai acontecer. Nós sabemos em quem temos crido. É um Deus perfeito, todo-poderoso, que não falha. E ele falou assim: como eu queria ajuntar, né? Ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. Por isso que fala que debaixo das asas do Altíssimo há proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem a proteção de Deus, mas a humanidade se desviou por muitos caminhos tortuosos. Então, amanhã, dia santo, jejum, mas de confissão, de consagração, de mudança de rumos, de uma atitude, declarando com a nossa boca que reconhecemos os pecados praticados. E todo pecado tem nome. Não adianta chegar e falar: perdoa os nossos pecados, mas continua a mesma coisa. Passa uma régua em cima, faz uma confissão por atacado. Nós vamos confessar as leis injustas, as leis por pretexto, as mentiras para perverter a justiça, perverter o juízo, causar mal, aquilo que chamamos por bem, mas que é mal, há de ser confessado. As transgressões das impurezas, das sensualidades, das blasfêmias, isso há de ser confessado. E outra coisa, nós somos participantes. Nós vemos nas mídias, se você olhar canais abertos aí de televisão, o que falam, o que mostram, nós nos apequenamos diante de isso. Não é moralidade barata, não é isso, são regras de Deus que devem ser preservadas. E quando assistimos estas coisas, nós abonamos isso, nós assinamos embaixo. A igreja há de ser um povo que resistir ao diabo, mas humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus. Então, fica aí, Estamos em jejum a partir da meia-noite, embora já temos feito jejum, a igreja tem vivido em jejum, A prática nossa é essa, mas amanhã todos juntos, em unanimidade, buscando o favor de Deus, para que Deus venha destruir esse mal e que pessoas praticantes das perversidades venham justamente reconhecer os pecados, remover o muro de separação entre nós e Deus, e que Deus seja favorável. Então, a palavra que foi aberta no início é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Deus te abençoe. A minha oração para a nação é que todos voltem à sensatez. Voltem à sensatez. Essa é a minha oração. Porque nós embrenhamos por muitos caminhos tortuosos, como insensatos, como pérfidos, maldosos, egoístas, orgulhosos, arrogantes, soberbos, inventores de males, injustos e blasfemos. Em nome de Jesus, que todos voltem à sensatez, que o Senhor tire o coração de pedra e nos dê um coração de carne, um coração submisso, um coração compungido, que se envergonha das más obras que praticamos. Que Deus seja favorável, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe.